Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo de 1 até o 8, amém? Não tem como errar, irmãos. No meio da Bíblia você vai encontrar Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes, Cantares, amém? Ou seja, Eclesiastes depois de Provérbios, antes de Cantares. Eclesiastes capítulo 7, versículos de 1 a 8. Estamos muito felizes com a presença do nosso diácono, né, Júnior, um amigo de longas datas, né? E estamos muito felizes com o seu progresso. Como eu disse para os irmãos, eu vi esse jovem receber a Jesus como Salvador e hoje em dia já é diácono, né? Para a glória e honra do Senhor. Ele não vai parar por aí não, vai prosseguir, amém? Quem contou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Então nós podemos ler. Melhor é a boa fama do que o melhor convênio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Meus queridos, eu vou ler novamente o versículo de número 4. Amém? Desculpa, o versículo de número 2. E depois os irmãos repetem com bastante força. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Os irmãos. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Meus amados, nosso irmão Salomão, o sábio, o rei Salomão, ele deixou 3 livros maravilhosos para nós. O livro de Provérbios, de Eclesiastes e o de Cantares. E eu, para ser sincero aos irmãos, eu sou fascinado por esses 3 livros, porque por meio desses 3 livros, irmãos, nós conseguimos ver 3 fases da vida de Salomão. Amém, irmãos? Um dos grandes reis de Israel. Então, irmãos, quando Salomão ele estava mais ou menos com 25 anos de idade, ele escreveu um poema para uma amada, né, chamada, como era o nome da amada? Sulamita. Todo mundo sabe por causa desta Sulamita, né? Glória a Deus. Mas, irmão, sabe que eu já preguei muito neste livro, que é um livro que me encanta bastante. É um poema dividido em 8 partes. E quando ele tinha 25 anos de idade, ele escreveu este poema, um lindo livro que nós podemos fazer um paralelo com o amor de Cristo, que é o noivo, pela sua igreja, que é a noiva. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quando ele já estava bastante maduro, com cerca de 40, 50 anos, ele escreveu um outro livro, o livro de Provérbios, que é um compêndio de sabedoria. Amém, irmãos? É um livro de bastante maturidade. São 31 capítulos, meu irmão, que é uma bênção para quem os lê. Amém, irmãos? E de fato nos transmite muita sabedoria. E por fim, meus queridos, quando ele já estava no final da sua vida, com cerca de 90, 95 anos, ele escreve o livro de Eclesiastes. E para alguns irmãos, o livro de Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Não é? Se você for pesquisar entre os estudiosos, você vai ver que alguns dizem que é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Outros acham que é um enigma. Certa vez eu estava falando com um professor que eu tive no seminário e aquele professor, doutor em divindade, ele disse uma coisa para mim que me chocou e me fez um desafio. Ele disse que o livro de Eclesiastes não tinha uma mensagem clara para a igreja. É por isso que eu estudo tanto esses 3 livros, porque aquele homem me impulsionou a ver que realmente há mensagem nesse livro, para mim e para você, porque é um livro inspirado por Deus. Porém, meus queridos,
para que nós possamos entender esse livro, nós temos que ter em mente que o nosso irmão Salomão, ele fala em uma linguagem bem terrena. Amém, queridos? Ele não fala na perspectiva de um reino espiritual, ele não fala na perspectiva da vida após a morte, ele fala da perspectiva do aqui e agora, como as pessoas do mundo fazem. Amém, irmãos? Então esse livro é de profunda sabedoria para nós também, e é por isso, meus amados, que do início ao fim do livro, ele cita muitas vezes: não há nada de novo debaixo do sol, porque assim é a sua visão, uma visão sobre as coisas que acontecem no aqui e agora. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então veja só, meus queridos, no texto que nós lemos hoje, Salomão nos coloca diante de um grande desafio. Amém, irmãos? Que desafio é esse, pastor? O desafio é o seguinte: viver para satisfazer apenas os seus desejos vale a pena? E prosseguindo mais nesse desafio, a outra coisa que nós podemos ver é o seguinte: que valor há em passar por dificuldades nessa vida? São dois desafios, irmãos, que o irmão Salomão coloca diante de nós, quando ele diz, meus queridos, que melhor é estar num funeral do que uma festa. Aí eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, o que é que você escolheria? Você escolheria estar num funeral ou estar numa festa? Não precisa responder, porque a resposta é lógica. Acho que a grande maioria dizia lógico que é numa festa, porque numa festa há alegria, porque numa festa há sorrisos, há conversa alta. Não é assim, meu irmão? E quando você chega no enterro, no funeral, a coisa é diferente, porque há choro, há pranto, né? E dependendo do enterro, meu irmão, há muitos que perdem até a lógica, né? Pula em cima do caixão, diz: me leva comigo. Não é assim, meu irmão? Eu escutei certa feita até um pastor dizer o seguinte: que muitas pessoas pulam no caixão e dizem assim: leva comigo, enterra junto para ver se ele não sai correndo. Não é assim, meu irmão? Porque ninguém quer ir junto, mas a questão permanece. Você preferiria estar no enterro, no funeral ou em uma festa? Nessa noite, meus queridos, nós vamos falar qual foi a visão de Salomão a respeito disso. E você vai sair aqui de posse de vitória, porque você vai perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Glória. Então Salomão, irmãos, ele fala de uma casa em que há banquete. Em outras traduções diz assim: a casa em que há uma festa. Eu quero só lembrar para você, meu irmão, que onde há uma festa, ou quem está participando de uma festa, geralmente não pensa no amanhã. Não é assim, meu irmão? Sabe qual é o dia em que mais os funcionários faltam ao emprego? Quem sabe dizer? É uma segunda-feira. Amém, irmão? Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas no domingo extrapolam na alegria. Não é assim, meu irmão? Bebem demais, farram demais e muitas vezes na segunda-feira está de ressaca. Quando eu trabalhava no cartório Soto, meus queridos, tinha um rapaz lá que toda segunda-feira chegava às 11h30, na hora do almoço dele. Amém, irmãos? E por ele ser muito amigo do dono do cartório, não foi demitido durante 30 anos, mas toda segunda-feira ele levava uma repreensão do patrão do dono do cartório. Sabe por quê, meu irmão? Porque todo domingo ele extrapolava. Sabe por quê, meus queridos? Quem está numa festa não pensa no amanhã. Não é assim, meu irmão? Quem está numa festa não quer saber se tem problema, não quer saber se sua família está passando fome, não quer saber se no outro dia ele vai perder o emprego. Quem está numa festa, meu irmão, só pensa no aqui e agora. Não é assim, meu irmão? E o problema da nossa geração é justamente esse, porque nós só pensamos no aqui e agora. Nós vivemos numa festa constante, nós não estamos preocupados com o amanhã. Não é assim, meu irmão? Nós vivemos para satisfazer os nossos desejos, nós vivemos para satisfazer as nossas vontades e queremos viver apenas para o aqui e agora. E as pessoas, meus queridos, estão vivendo de tal forma, meu irmão, que eles trabalham, eles vendem, eles compram, eles fazem tudo pensando simplesmente em satisfazer ou trazer uma alegria momentânea para a sua vida. Não é assim, meu irmão? Então as pessoas que andam nas festas, elas vivem dessa seguinte forma, meu irmão: vivem apenas o aqui e agora. Eu sei que tem pessoas dizendo assim: ah, pastor, mas o senhor está pregando aqui para crentes nesse culto de estudo bíblico. Mas não se engane, existem muitos crentes do mesmo jeito, meu irmão. É um novo hedonismo, né? A gente só faz o que nos dá prazer. É ou não é, meu irmão? Estou todo mundo com medo de falar. É ou não é, meu irmão?
A gente só faz aquilo que nos dá prazer, meu irmão. Nós estamos buscando a alegria da nossa vida. Olha só, meus queridos, algumas religiões por aí fazem de tudo para impedir que seus adeptos passem por tribulação. Existem até algumas igrejas evangélicas desse jeito, né? Existem igrejas evangélicas que na frente tem assim, pare de sofrer, né? Que grande mentira, meu irmão. Quem é que para de sofrer nessa vida? O sofrimento nos acompanha do momento que nós nascemos até o momento que nós vamos à sepultura. É ou não é assim, meu irmão? Agora o Senhor, Ele nos dá força, sabedoria, abre as portas para que nós tenhamos vitória em meio à tempestade e em meio à dificuldade. Mas as dificuldades e tempestades, elas continuarão na nossa vida até Jesus voltar. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. No meio religioso, meu irmão, nós estamos também assim, querendo satisfazer os nossos desejos, nós estamos tentando, de fato, satisfazer as nossas vontades. É por isso, meu irmão, que dos púlpitos tem sumido uma mensagem de fato de salvação, tem sumido dos púlpitos, meu irmão, uma mensagem sobre escatologia, sobre aquilo que virá, que o trono de Deus ele vai ser estabelecido nessa terra e que haverá um reino milenial de 1000 anos. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O julgamento do Senhor está por vir para todas as nações, e aqueles que estiverem feito o bem estarão ao seu lado direito, e aqueles que estiverem vivido a sua vida para satisfazer as suas vontades serão colocados no lado esquerdo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos, essas mensagens têm sumido dos púlpitos. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que as pessoas têm buscado é prosperidade. Não é assim, meu irmão? É a cura do seu corpo, não é? É um casamento. Não é assim, meu irmão? As pessoas têm vindo à igreja para buscar alguma coisa. Não é assim, meus queridos? Nós que somos pentecostais, nós temos a mania de dizer, eu vou hoje para a igreja porque eu vou receber da parte de Deus. Não é assim, meu irmão? E não está errado, porque Deus, a partir do momento que colocamos o pé nesta porta, né, entramos nas portas da igreja, Deus começa a nos abençoar. Amém, irmãos? Mas eu estou falando da nossa atitude de querer sempre receber, querer sempre ter e satisfazer as nossas vontades. Não é assim, meu irmão? Então os cultos têm sido cada vez mais voltados para o homem e para os seus problemas. Não é assim, meu irmão? Só para ilustrar o que eu estou falando. Pegue, aqui temos um levita, eu sei que ele vai concordar comigo. Pegue um CD de qualquer cantor, de qualquer banda evangélica, e você começa a escutar os hinos. Você vai, se tiver 10 hinos, 10 músicas nesse CD, 9 delas falam sobre os homens e seus problemas. É ou não é, meu irmão? Uma delas talvez fale até um louvor ao Senhor, meio aqui ali, mas aqui ali ainda tem receba a vitória, a porta está aberta, não é assim, meu irmão? E nenhum desses hinos fala sobre missões, né? Fala sobre evangelhos. É muito raro hoje nós vemos cantores, né, e bandas evangélicas cantando hinos sobre missões, porque a preocupação é Deus vai te dar vitória, a porta está aberta, não é assim? É sabor de mel para você a sua vitória, não é assim, meu irmão? Você estará no palco e as pessoas na plateia te aplaudindo. Então cada vez mais, meu irmão, o culto está virado para os homens e para os seus problemas. Porém, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você: quando nós viemos para o culto, ou vamos para o culto, nós não vamos para receber, nós vamos para dar. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Nós vamos, meu irmão, para oferecer as nossas vidas, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. E aí, meu irmão, o Senhor derrama da sua bênção sobre nós. Essa deve ser a intenção do nosso culto, oferecer ao Senhor o melhor que nós temos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Recentemente, meus queridos, nós tivemos aqui o culto das primícias, né? E que foi muito falado a respeito disso. Eu espero que a mensagem tenha ficado no seu coração. Nós temos que dar o melhor ao Senhor. Nós temos que fazer o quê, irmãos? Dar o melhor ao Senhor. Mas muitos, meus queridos, têm vivido como aquele texto que está lá, Isaías 22:13, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é assim, meu irmão? As pessoas querem satisfazer apenas o aqui e agora e não estão preocupadas com o amanhã, não estão preocupadas com o que virá, porque está apenas preocupado no que está acontecendo no aqui e agora. Mas muitas pessoas, meus queridos, são como aquele homem rico daquela parábola que o Senhor contou, que havia um homem rico, né? Lucas capítulo 12, versículos de 16 a 21, que diz o seguinte, meus amados, que havia um homem rico em que a sua plantação deu muito, não é? Sobejou, na verdade. E aí ele disse uma coisa, ele disse: olha,
Direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Os irmãos podem repetir só essa parte? Descansa, come, bebe e folga. Descansa, come, bebe e folga. Irmãos, muitos têm vivido desse jeito, não é? Participaram de uma festa, participaram de um congresso, ou sei lá, né, uma amizade talvez que lhe trouxe alegria, e dizem justamente isso para a sua alma: come, bebe e folga. Mas naquela parábola, irmãos, a Bíblia diz que o anjo da morte chegou e pediu a alma daquele homem. Não foi assim, meu irmão? E aí Jesus disse assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Amém, meu irmão? Porque as pessoas estão preocupadas só com isso, só com coisas tangíveis, coisas que se podem tocar, com bênçãos materiais, não é assim, meu irmão? Glória Com bênçãos afetivas. Porém, meu irmão, o cristianismo, o Senhor Jesus te oferece muito mais do que isso. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Glória a E as Deus. pessoas estão, meus queridos, como Jesus falou, né? Como nos dias de Ló: casam, dão-se em casamento, comem, bebem, plantam, trabalham, né? Até no dia em que o dilúvio veio e matou a todos. Não é assim, meu irmão? E é o que está acontecendo na nossa geração. As pessoas não estão preocupadas com o amanhã. Quantos hoje, meu irmão, têm professado o nome de Cristo? Na verdade, irmãos, a gente vê por aí, meu irmão, eles artistas famosos, cantores, hoje dizendo que são evangélicos. Não é assim, meus queridos? Mas estão apenas preocupados com o aqui e agora. Porque se estivessem preocupados com o futuro, com o que virá, com o que Deus vai fazer com este mundo, que realmente entregue a sua vida para o Senhor e mudar a sua vida totalmente. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Muito mais do que palavras, meu irmão, é atitude. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que tudo isso é uma artimanha do diabo? Porque, meus queridos, o inimigo, ele quer encher as pessoas de entretenimento, de divertimento, para embrutecer o seu entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não é assim que está lá, meu irmão? Da mesma forma ele faz isso, meus queridos, enchendo as pessoas de festas, né? Enchendo as pessoas de coisas boas, enchendo as pessoas de bens materiais. Meus amados, eu conheço alguns seres humanos que, se tivessem dinheiro, de fato, não estariam na igreja. Não é assim, meu irmão? Conheço algumas pessoas, meus queridos, se tivesse uma conta bancária, né, transbordando, não falaria nem comigo nem com você. Não é desse jeito, meu irmão? Eu conheço pessoas assim. Sabe por quê, meus queridos? Porque a preocupação hoje é com o aqui e agora. Quantos crentes, meus queridos, Glória a Deus. que têm vivido dessa forma, têm buscado na igreja bênçãos materiais para a sua vida, têm buscado na igreja, né, campanha de prosperidade, né, terapia do amor para encontrar um casamento, né? São coisas materiais tangíveis. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: o diabo muitas vezes enche as pessoas disso para que elas se esqueçam de que existe um Deus, para que elas se esqueçam do que Deus está para fazer. Não foi isso que Faraó fez, meu irmão? Quando o povo disse assim, quando Moisés chegou para Faraó e diz assim: olha, Jeová está dizendo, deixa o meu povo celebrar uma festa para mim no deserto. Não foi assim que Faraó fez, meu irmão? Faraó disse o quê? Eu vou dobrar o trabalho deles, né? Eles, além de fazer os tijolos, agora eles vão pegar a palha. Eu vou dobrar o trabalho deles para que eles não pensem em adorar a Jeová. Da mesma forma, meus queridos, é assim que o inimigo faz. O inimigo dobra as coisas. Muitas vezes, meu irmão, a pessoa vem para a igreja, né? Assim, meu irmão, está uma bênção, e daqui a pouco, meu irmão, as bolotas, né, deste mundo, as alfarrobas deste mundo começa a nos trazer de volta, e parece que a coisa é bem melhor do que de fato é. Não é assim, meu irmão? Para poder nos tirar da presença de Deus. É assim, meus queridos, que de fato o inimigo, ele trabalha para embrutecer o nosso entendimento, para que nós esqueçamos o que Deus está para fazer nessa terra e o que Ele tem preparado para mim e para você. E eu quero, meu irmão, chamar a sua atenção para o versículo 6, uma coisa muito interessante, que diz assim: porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, porque também isto é vaidade. Meu irmão, acender o fogo com espinhos é uma coisa muito interessante. Ela faz muito barulho e o fogo se acende muito rápido. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? É por isso que Salomão disse assim:
igual ao crepitar, né, ao pegar fogo, espinhos debaixo de uma panela, assim é o riso do tolo. É algo que faz muito barulho, amém, meu irmão? As coisas do mundo é a coisa que parece ser espantosa, né? Pega um fogo muito rápido, faz muito barulho, porém é transitório, efêmero e passará rapidamente. Amém, queridos? Rapidamente a alegria vai embora. Sabe por quê, meu irmão? Porque a alegria das pessoas do mundo está em coisas, não é assim, meu irmão? Em circunstâncias. Se a pessoa está bem, está com um bocado de amigos, a despensa está cheia, a família está tudo certo, o dinheiro no bolso, ele está muito feliz. Agora tire tudo isso, meu irmão, para ver se ele não quer dar um tiro na cabeça. Não é assim, meu irmão? Mas aqueles que servem a Deus podem não ter um centavo no bolso, uma casa para morar, um sapato bom para calçar, mas ele sabe que Deus é na vida dele, que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não teme mal nenhum, porque o Senhor está com ele. E sempre tem, irmão, um banquete preparado para aqueles que servem a Deus. Amém? Uma lição para mim, para você. Pode ler no Salmo 23, depois que passa do vale da sombra da morte, está lá. Prepara para mim uma mesa, aonde, irmãos? Na presença dos meus inimigos, não é assim? Aí diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meu irmão, sempre depois do vale da sombra da morte tem um banquete para você. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus! Nesse banquete, você é o convidado de honra, a tua cabeça é ungida com óleo e teu cálice transborda, porque o teu Deus é superabundante. Amém, queridos? Então as coisas do mundo, meu irmão, passam rápido. É como espinhos pegando fogo. É muito barulho, mas passa rápido. Mas a alegria que o Senhor tem preparado para mim e para você, meu irmão, é coisa tremenda. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Então, por esse motivo, meu irmão, nós não podemos estar preocupados ou querendo estar na casa onde há festa. Porque, meu irmão, quando nós estamos vivendo apenas de festa, entenda que eu estou falando isso em uma metáfora, né? Quando eu estou falando aqui de festa, eu estou falando quando nós vivemos apenas para o aqui e agora, nós esquecemos do que Deus realmente está preparando para nós. Amém, irmãos? Mas Salomão também fala de uma casa em que há funeral. De uma casa em que há o quê, irmãos? Funeral. Olha só, meus queridos. Geralmente, quem vai ao funeral, ele passa a pensar na brevidade da vida. Não é assim, meu irmão? Quem já participou de funeral aqui? Quem já? Irmãos, os piores cultos que eu já fiz na minha vida foram cultos fúnebres. Não porque, graças a Deus, as pessoas que eu realizei o culto fúnebre, estão todas elas com o Senhor. Amém, irmãos? Porém, a dor da perda é terrível, não é verdade, irmãos? Mas uma coisa é certa, duvido, meu irmão, quem vai a um funeral, que não pense como a sua vida é frágil. Não é assim, meus queridos? Verdade. Todo mundo com medo de falar, né? Não é assim, meu irmão? Verdade. Porque a Bíblia diz, olha só, meu irmão, Salmo 90, versículo 10 diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vão voando. Amém, irmãos? A nossa vida ela é muito breve aqui na terra. E Salomão ele fala disso. Ele diz, eu prefiro estar numa casa em que há um funeral, porque ali vai me fazer pensar que a minha vida é breve, vai me fazer pensar que eu tenho poucos dias aqui na terra e que eu preciso viver esses dias na presença do Senhor da melhor maneira. Amém, meu irmão? Porque a nossa vida não acaba aqui agora. A nossa vida é simplesmente uma entresala para aquilo que há de vir. Então, meu irmão, a nossa eternidade é decidida aqui agora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós passaremos a eternidade conforme nossa decisão no aqui e agora. Então entenda, meus queridos, que como Salomão diz assim, é muito melhor estar na casa em que é um funeral, porque ele está chamando a nossa atenção para que nós estejamos sempre cientes da nossa fragilidade. Amém, meu irmão? Cientes do que, irmãos? Da nossa fragilidade. E que nós necessitamos de Deus. Eu duvido, meus queridos, quem vai num velório e não fica pensando, eu preciso do Senhor, porque um dia eu vou morrer. E tem pessoas que não sabem para onde vão, não é assim, meu irmão? Mas aqueles que servem ao Senhor sabem para onde vão. Diga glória a Deus, meus queridos. Glória a Deus. Então veja só, meu irmão, a nossa vida aqui na terra ela é muito curta, e por isso nós temos que vivê-la da melhor maneira possível. Aqueles que edificam apenas a sua personalidade, ou seja, aquilo que querem mostrar para o povo,
essas pessoas são tolas, amém, irmãos? Mas aqueles que firmam o seu caráter, que é eterno, esses são sábios. Vocês não estão entendendo, irmãos? Glória a Porque se Deus. nós vivemos apenas para as coisas transitórias e passageiras aqui da terra, nós somos tolos, meu irmão. Mas se nós firmarmos o nosso caráter e buscarmos a Deus para sermos homens e mulheres de Deus, nós seremos sábios. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Porque na verdade, meus queridos, como eu disse para os irmãos, nossa vida aqui é muito breve. Amém? Se nós não aproveitarmos o momento da nossa vida para, de fato, vivermos uma vida que agrada a Deus, meu irmão, nós estamos perdendo o nosso tempo. Olha só, meus queridos, que coisa tremenda. O próprio Salomão, ele escreveu lá no capítulo 3 de Eclesiastes, que há tempo para tudo. É verdade, meu irmão? Há tempo para chorar, mas há tempo também para sorrir. Observe que ele fala sempre de uma experiência boa e de uma experiência ruim. Ele diz, há tempo de costurar, mas há tempo de quê? De rasgar. Aí ele diz assim, há tempo de juntar e há tempo de... É sempre uma experiência boa e uma experiência ruim. Sabe por quê, meu irmão? A nossa vida é o resumo de experiências boas e de experiências ruins. É ou não é, meu irmão? Mas a grandiosidade de um homem e de uma mulher está em como ele reage a essas experiências. No momento da experiência ruim, meu irmão, você tem talvez murmurado contra o Senhor. E no momento da experiência boa, talvez você tenha esquecido, meu irmão, do teu Senhor. Pastor, por que o Senhor está falando disso? Porque eu estou falando que a nossa vida ela é muito breve e por isso nós temos que viver de modo que agrada ao Senhor. Meu irmão, nós não podemos perder a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Glória a Deus. Olha só, meus queridos, um culto como esse, culto de estudo bíblico, culto de ensinamento da palavra, nunca mais vai ter um culto como esse. Você sabia disso, meu irmão? Cutuca o seu irmão aí gentilmente diz assim, esse culto não se realizará mais nunca. Pode ter outro culto de estudo bíblico, amém, meu irmão? Talvez até eu mesmo, outra pessoa, pregue no mesmo texto, mas a mesma coisa que aconteceu nesse culto nunca mais acontecerá. Sabe por quê, meu irmão? É uma oportunidade única. Você está entendendo, meu irmão, que nós temos que aproveitar todas as oportunidades. Amém, queridos? Amém. É como disse aquele filósofo, né? Não se entra duas vezes no mesmo rio. Os irmãos sabem, meus queridos, que o rio tem águas que são que se movimentam, né? Correntes, muito bem, muito obrigado. São águas correntes. Se você entrar no rio, meu irmão, e saiu, as águas já não são mais a mesma. Não é assim, meu irmão? Nem você é mais o mesmo, porque você saiu e entrou, já teve uma experiência com o rio. Não é assim, meus queridos? Do mesmo jeito sou eu e você, meu irmão. A experiência nunca é a mesma, pode ser semelhante, mas nunca é a mesma. É por isso que eu digo a você, aproveite as oportunidades, meu irmão, porque a nossa vida é muito breve. Então, ao invés de nós estarmos perdendo tempo, meus queridos, em redes sociais, ou conversando besteira, ou vendo coisas que não agradam ao Senhor, aproveite as oportunidades para entrar na presença de Deus e viver de uma forma que agrade ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus, meus queridos? Glória a Deus. Então veja só, meu irmão, como eu disse para os irmãos, algumas igrejas, algumas religiões querem impedir, né, dos seus adeptos, dos seus crentes, dos seus fiéis, de passar por provação, mas não tem como, meus queridos, não tem como. Algumas religiões, né, agem assim, tipo o budismo, né? O budismo diz que as pessoas não podem ter experiências ruins, era para elas não ter experiências ruins, e por isso não buscam a felicidade, porque se buscar a felicidade, vai ter experiências ruins. Então, para eles nem buscam a felicidade, nem querem experiências ruins. Não tem um ser humano que viva desse jeito aqui na Terra. É ou não é, meu irmão? Porque sempre as provações vão nos perseguir, não é? João capítulo 16, versículo 33, diz assim, no mundo tereis o quê? Aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor, meu irmão, não enganou ninguém. Ele disse, vocês vão ter dificuldades e provas, porém eu vou estar com vocês. E eu venci o mundo, portanto, vocês também vencerão. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Essa partezinha não existe na Bíblia, né? Portanto, vocês vencerão. Não existe, é um acréscimo que nós fazemos, mas não deixa de ser verdade. Não é verdade, meus queridos? Se o Senhor estiver conosco, nós vencemos. Vencemos ou não vencemos, meu irmão? Então veja, o verdadeiro evangelho, ao invés de dizer pare de sofrer, diz assim, levante a sua cabeça e enfrente a luta. Amém, meu irmão? O verdadeiro evangelho não diz nunca mais você vai ter problema, diz problemas virão, mas o Senhor está com você. Meu irmão, o nosso irmão Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, diz que a provação é como o fogo que purifica o ouro. Amém, meus queridos? Então
Então as dificuldades servem para você pensar, né, em que você precisa de Deus. As dificuldades, meu irmão, é como um fogo que vai formando, né, aquelas joias de ouro. É como um metal afiado que vai cortando o diamante. Enfim, meus queridos, é como um cinzel de um artista plástico que vai cortando a pedra até formar uma escultura. Amém, queridos? A dificuldade na minha e na tua vida, meu irmão, serve para formar o teu caráter. É por isso que é por isso que o rei Salomão, ele diz, é melhor estar no funeral do que estar numa festa. Porque estando no funeral, eu tenho a consciência de que sou fraco e necessito do Senhor. Eu tenho a consciência de que meus dias aqui na terra são poucos e eu tenho que vivê-los de forma a agradar ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Olha só, meus queridos, geralmente o riso, a festa, ele gera a exaltação. Não é verdade, meu irmão? Pode ver, quando nós saímos para evangelizar, quantas pessoas, né, no auge da sua exaltação, diz assim, eu vou ser crente para ser um retrógrado, né, para ser uma pessoa, né, ultrapassada, para não me divertir, né? Assim não sabem eles o quanto nós nos divertimos na presença do Senhor. É ou não é, meus queridos? Mas as pessoas são soberbas e altivas. Mas veja, meu irmão, quem passa pelo pesar, pela tribulação, geralmente é conduzido ao joelho, à oração, não é assim, meu irmão? Então está vivendo em festa, meu irmão, faz com que você sinta-se exaltado, mas está vivendo, meu irmão, na casa do luto, no pesar, na dificuldade, vai levar você à oração. Eu te pergunto, meu irmão, o que é melhor para você? Viver na festa ou viver no funeral? Difícil, né, meu irmão? Melhor para nós é estar numa casa onde há festa ou estar numa casa onde há um funeral. Meus queridos, que nós possamos ter a consciência do seguinte: os conflitos, eles virão na nossa vida, mas o Senhor está conosco e nós venceremos todos eles. Amém, irmãos? Então melhor estar numa casa em que há funeral, porque eu vou sempre me recordar que eu preciso de Deus, do que estar vivendo apenas para satisfazer as minhas necessidades e os meus desejos. Amém, meu irmão? Então, se alegrar e festejar não é errado. Porém, meu irmão, o erro está quando nós buscamos apenas viver assim. Amém, meu irmão? Como eu estou dizendo para os irmãos, a nossa igreja, graças a Deus, tem liberdade de se alegrar da presença do Senhor. Isso é muito bom, não é verdade, meus queridos? Eu fico muito feliz quando vejo os irmãos sorrindo, porque a festa e a alegria não é errado, mas quando nós queremos viver apenas de festa e alegria, aí é um erro, porque nós começamos a nos esquecer de Deus. Amém, queridos? Mas quando nós estamos enfrentando dificuldades, quando nós estamos no meio do maremoto, nós sabemos que Deus está conosco e temos a consciência de que algo está por vir e que de fato Deus tem algo para as nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então, irmãos, para concluir, o versículo 4 diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Portanto, irmãos, que nós prefiramos, né, viver ou estar na casa onde há um funeral do que na casa onde há uma festa. Amém? Para sempre estarmos lembrados que nós necessitamos do Senhor. Amém, queridos? Porque o Senhor estará conosco em todos os momentos. Então, meus amados, que nós, a partir de hoje, né, nós deixemos essa ânsia de querer viver apenas de festa, né? Se alegrar, estar sorrindo é muito bom. Porém, meu irmão, isso não é tudo na vida. Olha só, meu irmão, o que é que Deus tem preparado para nós. O apóstolo Paulo diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para nós. Amém? O dia do julgamento está chegando, meu irmão. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja, para buscar um povo santo, que ama a sua volta e que quer e deseja a sua volta. Amém, meu irmão? É para esses que o Senhor vai voltar. E é quando Ele voltar, meu irmão, só vai subir os preparados. Diga glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Então, meus queridos, o julgamento está às portas. Então, irmãos, que nós possamos estar cientes de que temos que viver uma vida que agrada ao Senhor para poder subir com Ele no arrebatamento. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.